Deus, meus irmãos. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Vamos abrir as Sagradas Escrituras para meditarmos nela, no livro do Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo de número 6. Apocalipse 14, a partir do versículo de número 6, acompanhe comigo do versículo 6 até o versículo de número 13. Diz assim a santa palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a Deus que possa falar conosco na sua palavra. Amado Deus, ó Senhor, a glória seja dada ao Senhor, Deus querido, é isso que nós almejamos. E às vezes não conseguimos realizar pelos nossos atos, Deus, devido ao pecado. Mas com a ajuda do Teu santo e maravilhoso Espírito, nós conseguiremos realizar estas coisas. Deus, nós estamos aqui nesta manhã, diante do Senhor, o Senhor que é santo, que é justo, e diante da Tua palavra, no qual nós tanto precisamos. Fale conosco, amado Deus. Ilumina-me, ilumina os meus irmãos, encha-nos da sua presença para nós compreendermos e colocarmos em prática essas severas advertências que são feitas aqui. Eu lhe peço isso, Deus, para a tua glória e para a edificação do teu povo que aqui está reunido. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Tem um autor chamado Greg Gilbert. Ele escreveu uma obra intitulada O que é o Evangelho. Ele mostra nessa obra, no que diz respeito ao seu conteúdo, que o Evangelho ele trata sobre 4 pontos, ou seja, o conteúdo do Evangelho ele tem que abarcar esses 4 pontos que ele descreve aqui, que são, primeiramente, você tem que falar sobre Deus. Deus, o Criador, Deus na sua perfeição, nos seus atributos, aquele que trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Mas em segundo lugar, após você falar sobre Deus, pregando o Evangelho, você deve falar sobre o homem como sendo criatura de Deus, o homem que entrou em um grande problema, o maior de todos os problemas, que é a rejeição, a hostilidade a Deus. O maior problema do homem não é a ausência de saúde, não é falta de dinheiro, mas o maior problema dele é o próprio Deus. Ele está em inimizade contra Deus, ele é rebelde contra o seu Senhor. Mas se fala-se de Deus e do homem, também tem que se falar sobre a solução para esse problema que nós nos metemos, que é Cristo. Então, Cristo foi enviado por Deus para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para trazer a paz, o acesso à presença de Deus. E diante, então,
desses pontos, por fim, a gente traz então a resposta. Qual é a resposta que o homem dá ao evangelho? Ou ele aceita Cristo e aceita a forma como Deus proveu trazer-nos este plano de salvação, ou ele rejeita. Ou ele rejeita o Senhor e se mantém com o coração endurecido. Então nós temos Deus, homem, Cristo e resposta. Esse texto, meus amados irmãos, que nós meditaremos agora, ele trata sobre 3 advertências concernentes à pregação do Evangelho ou à absorção do Evangelho. Nós veremos aqui a figura de 3 anjos que trazem 3 advertências em relação ao Evangelho. A primeira advertência diz que nós devemos temer a Deus, dar glória a Deus e adorá-lo. A segunda advertência fala sobre a queda da Babilônia, e nós veremos o que isso tem a ver com o Evangelho. E a terceira advertência do anjo aqui trata sobre o destino final dos ímpios. E aí, por fim, em uma conclusão, nós veremos dentro do próprio texto que há uma esperança dada pelo Espírito Santo sobre o futuro do povo de Deus, sobre o futuro dos eleitos. Então vejam que nós temos aqui claramente uma estrutura homilética. Nós temos 3 pontos, temos uma conclusão que nós podemos seguir simplesmente o que está aqui diante de nós nesse texto. E há uma mensagem, eu quero que você preste muita atenção nisso, há uma mensagem muito clara nesse capítulo, em todo o capítulo 14 do Apocalipse, que mostra para nós que há uma divisão entre aqueles que seguem ao Cordeiro e aqueles que seguem a besta. Eles estão divididos. E esta divisão que se dá entre esses 2 grupos, justamente ela se dá devido à pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho ele divide. O Evangelho ele mostra para nós de qual lado nós estamos. Ou estamos com Cristo e aceitamos o seu Evangelho, ou estamos com a besta e rejeitamos o Senhor. É isso que nós vamos ver aqui, 2 grupos. E um Evangelho sendo pregado, trazendo uma advertência para a humanidade. De que lado você está? Então, vamos direto para o texto e que o Espírito de Deus ele possa falar conosco nessa mensagem. Então, a primeira advertência que o anjo traz aqui acerca do Evangelho é que nós devemos temer a Deus, dar glória a Deus e adorá-lo. Olhe para o versículo de número 6, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Observem, meus irmãos, que nessa nova visão, pois João começa dizendo que ele viu outro anjo, ele vê um outro anjo, e essa palavra outro aqui, ela nos faz perguntar, como disse Kistemaker, que é um comentarista do Novo Testamento, que outro anjo é esse? Ou seja, quem é que precedeu este anjo pelo fato dele falar, vi outro anjo? Se vocês observarem aí, depois de uma leitura cuidadosa, dos primeiros 5 versículos do capítulo 14, não há menção de nenhum anjo aqui. Então, certamente, João, ele está remetendo aqui ao capítulo 11, versículo 15. Lá no capítulo 11, versículo 15, ele terminou aquela sequência das 7 trombetas, e o último anjo foi aquele que trouxe ali a 7ª trombeta que falou sobre o juízo final. Então o que ele está pensando após aquela sequência de anjos, falando sobre o juízo de Deus, então ele diz, vi outro anjo. Mais uma sequência de anjos que vão trazer aqui algumas advertências, palavras de juízo para a humanidade. E o que esse anjo, agora voltando aqui para o capítulo 14, o que ele está fazendo? É um anjo que está voando pelo meio do céu e ele está proclamando um evangelho, que ele vai chamar aí de um evangelho eterno,
que fala sobre um evangelho que a palavra é imutável, que a palavra é incondicional. E para quem que ele está pregando? Olhe para o texto. Ele está pregando este evangelho para aqueles que se assentam sobre a terra e também para as demais nações, que ele vai falar a cada nação, tribo, língua e povo. Em outras palavras, o anjo aqui, ele está proclamando o evangelho para toda a humanidade. E toda a humanidade aqui, ela está descrita através daqueles que se assentam sobre a terra. É uma forma aqui de João falar aqueles que se assentam sobre a terra, sobre os judeus. Os judeus são aqueles que se assentam sobre a terra e o restante são as outras nações, as nações gentílicas. Vejam que isso que João está falando mostra para nós perfeitamente a harmonia das Escrituras. Por exemplo, vocês lembram lá de Paulo, quando ele falou no capítulo 1, versículo 16 de Romanos? Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, Paulo está falando o que João está repetindo. Primeiro pregue para os judeus, depois preguem para os outros, que são as outras nações. Também lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Lucas ele diz, mas sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judeia, toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Foi assim que começou. O evangelho primeiro foi pregado para os judeus, o Espírito Santo primeiro veio para aqueles 120, lá no dia de Pentecostes, e depois foi avançando até os confins da terra e chegou até nós. Então é isso que esse anjo está fazendo aqui, esse anjo está proclamando o evangelho para todos. Só que aí vem um pequeno problema, não do texto, mas da nossa interpretação. Muitas pessoas vão ter dificuldade aqui, pastor, anjo pregando a palavra? Anjo pregando um evangelho? E que evangelho é esse? Que está falando sobre juízo? Por quê? Até onde eu sei, ou seja, dizem essas pessoas, evangelho trata apenas sobre o Calvário, evangelho fala sobre expiação, evangelho fala sobre as boas novas em Cristo Jesus, mas o que eu vejo aqui nesse texto é um texto que está falando claramente sobre juízo. Olhe para o texto, meus irmãos. Depois de dizer, temam a Deus e dai-lhe glória, olha o que o anjo diz, pois é chegado a hora do seu juízo. Então quer dizer que evangelho também fala sobre juízo? Evangelho também fala sobre advertências de coisas que vão acontecer? Sim. Evangelho não fala só sobre o Calvário, o Evangelho não fala apenas daquilo que Cristo fez, e obviamente isso é de suma importância, mas o Evangelho também, ele trata sobre advertências. E quando nós não entendemos isso, demonstra que temos uma ideia muito reducionista acerca do Evangelho. De maneira, meus irmãos, que quando um pregador está falando sobre um anúncio das terríveis consequências de se rejeitar o Evangelho, isso também é Evangelho. Isso também é proclamar a graça de Deus, o Evangelho do Senhor. É isso que está aqui diante de nós nessa manhã. Um evangelho, meus irmãos, ou o evangelho, melhor dizendo, ele abarca todas as coisas. Evangelho não fala só sobre expiação, não fala somente sobre cruz, mas evangelho fala sobre todo o conselho de Deus. Evangelho trata sobre a Escritura como um todo, ou seja, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma proclamação do evangelho. O reverendo Joey Bick, ele falou que toda a Bíblia ela foi projetada para chamar pecadores das trevas para a luz. Então, quando você encontra um texto de advertência, um texto que fala sobre juízo, isso também é evangelho. É o Deus abscônditos, é o Deus que é transcendente, que Ele se revela a nós, que Ele se condescendeu e falou conosco, em palavras que nós podemos entender, sejam palavras graciosas falando sobre a salvação em Cristo, mas sejam palavras também de advertências. O reverendo Leandro Lima, tratando sobre isso, ele diz, toda a Bíblia, meus irmãos, é o Evangelho. E toda a Bíblia, quando ela está falando do Evangelho, o conteúdo dela é sobre graça e juízo, salvação para uns e condenação para outros. Eu me lembro de uma certa feita, Francis Schaeffer,
não lembro qual é a obra, mas ele falou bem assim: se eu tivesse a oportunidade de pregar um evangelho para uma pessoa e tivesse 1 hora para anunciar as boas novas para ele, primeiramente, eu ficaria ali uns 45 minutos apenas falando sobre o problema, apenas falando sobre a advertência, apenas falando sobre o pecado na vida daquela pessoa, e depois é que eu falaria sobre a solução, sobre aquilo que é provido sobre Deus. Agora vejam que tudo isso diz respeito ao evangelho. Agora vejam que esse anjo aqui, que está falando sobre o evangelho de uma forma de advertência, ele vai trazer algumas coisas que a humanidade deve observar e que provavelmente ela não está observando. Olhe para o versículo 7, diz: dizendo em grande voz, temam a Deus, deem glória a Deus, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temam a Deus, deem glória a Deus, adorem a este Deus. É isso que o anjo está falando, essa é a advertência do evangelho que o anjo está falando. E vejam, meus irmãos, que isso aqui é algo que a humanidade, na grande maioria, não tem feito. Não somente lá na época de João, no século I da era cristã, mas ao longo de toda a história da igreja. E hoje, nos nossos dias, muitas pessoas têm vivido como se Deus não existisse. Muitas pessoas têm vivido de uma forma impiedosa, como se eles sim fossem deuses, como se eles sim fossem senhores, e que não existe um Deus. Nós vemos que o pecado, o que é o pecado? É deixar de obedecer a Deus, é deixar de obedecer a sua palavra, é viver como se ele não existisse. Vocês lembram lá de Davi, no Salmo 51? O que é o Salmo 51? É um salmo de confissão de pecados. O Davi que cometeu adultério com Batseba, que tramou a morte do seu esposo Urias, o heteu, que fez toda uma desgraça naquela vida, naquelas famílias. Agora, confrontado pelo servo de Deus, por Natã, ele então entende o erro que cometeu e escreve o Salmo 51, confessando o seu pecado. E quando ele confessa o pecado dele, o que ele diz? Senhor, pequei contra ti somente eu pequei, pelo que o Senhor será justo no teu falar e justo no teu agir. E a gente fica pensando assim, meu Deus, tudo bem, ele pecou contra o Senhor, mas ele só se refere ao Senhor. E o estrago que ele fez naquela família daquela mulher, e o estrago que ele fez na vida daquela mulher, e o estrago que ele fez ali na nação de Israel como um todo, as pessoas que foram feridas pelo seu pecado. Mas Davi entendeu que, em primeiro lugar, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. A primeira pessoa que nós ofendemos, o pecado é uma transgressão contra Deus, contra o Senhor. Quando nós pecamos contra o nosso próximo, quando nós o ofendemos, quando nós os desonramos como a imagem e semelhança de Deus, nós estamos ofendendo o Deus que criou todas as coisas. E Davi estava mostrando que ele não honrava Deus, ele não temia Deus, não havia medo desse Deus que é santo. Então não havia temor. E o anjo aqui está dizendo, temam a Deus. Etimologicamente, o que significa temer a Deus? Significa espantar-se, amedrontar-se, ficar com medo, ficar cheio de espanto, tratar com deferência ou com obediência. É você ter um espanto diante de quem Deus é. Sabe aquele medo que às vezes as pessoas, que nós temos de outros homens, medo que temos do próximo, do que aquela pessoa pode fazer, ou então do status que aquela pessoa tem, é o teu patrão, é uma pessoa que tem uma autoridade sobre a tua vida. Agora, meu irmão e minha irmã, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, da autoridade suprema, que não existe ninguém acima dele. E por isso que temer a Deus é se espantar diante de quem esse Deus é. As Escrituras falam que nós devemos temer, não aqueles que podem tocar no nosso corpo, mas não têm poder para tocar na nossa alma. O máximo que as pessoas podem fazer, com a permissão de Deus, os decretos de Deus, é tocar no nosso corpo, mas não podem ir além disso. Temam a Deus. Kistemaker, ele diz que as pessoas nos nossos dias,
Elas estão contentes em viver nessa terra sem qualquer pensamento sobre o juízo iminente de Deus. E ele usa aqui uma ilustração dizendo, lembre-se da época de Noé. Como que era a época de Noé? O povo comia, o povo bebia, o povo se dava em casamento, mas não havia temor de Deus no coração daquele povo. Até que Noé entrou dentro da arca, veio o juízo e todos eles morreram. Uma das melhores definições de temor a Deus foi feita por um teólogo chamado John Brown. Ele diz, o que é o temor a Deus? Temor a Deus significa que os sorrisos e desaprovações de Deus são mais importantes que os sorrisos e desaprovações dos homens. O sorriso de Deus, a desaprovação de Deus, é muito mais importante do que o dos homens. Mas, infelizmente, as coisas têm sido mudadas, de maneira que as pessoas, elas temem mais aos homens, obedecem mais aos homens do que a Deus. Esquecem de quem Deus é, o poder que o Senhor tem. Vejam, meus irmãos, que o anjo, a palavra do Senhor está dizendo, devemos temer a Deus. E o que é temer? Temer a Deus quer dizer que nós iremos respeitá-lo e reverenciá-lo como o Deus santo que a Bíblia diz que ele é. Que nós iremos cultuá-lo como a Bíblia nos instrui a cultuá-lo, da maneira como nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus é uma marca que deve caminhar na sua vida. Ou seja, se você foi salvo pela proclamação do Evangelho, se você está aqui nesta manhã cultuando a Deus, porque você de fato é um cristão, essas marcas da graça devem seguir o teu caminhar. Você deve temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a esse Deus. Hoje desde ontem, melhor dizendo, eu estava meditando em 3 dádivas que Deus ele nos concede. Veja, para você temer a Deus, dar glória a Deus e adorá-lo, você não vai conseguir se você está na carne. E o que é estar na carne? Se você não é regenerado, se você não tem o Espírito de Deus, não adianta você querer ensinar uma pessoa que não é convertida a realizar coisas que ele não pode fazer. Pois a Bíblia é clara ao dizer-nos que quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas existem 3 dádivas que você pode cumprir. Isso que está aqui nesse texto. E eu gostaria que você se lembrasse disso posteriormente. A primeira dádiva que foi dada por Deus para você exaltá-lo e glorificá-lo é o próprio Espírito. O Espírito Santo de Deus que o Senhor nos deu, que habita em nós, é uma dádiva de Deus, de maneira que quem tem o Espírito Santo pode temer a Deus, dar glória a Deus e pode adorá-lo. A segunda dádiva, para você cumprir isso aqui, é a palavra do Espírito de Deus. O Espírito habita em nós, nos dá disposições internas para adorar o Senhor, e o Espírito nos dá a sua palavra. É através da palavra dele que nós vamos saber como podemos temer a Deus, como podemos glorificar a Deus, como que eu posso glorificar a Deus através de uma atitude, seja no meu casamento, seja nos meus negócios, seja nas minhas amizades, aonde eu estiver, ou seja, quando eu estiver realizando alguma coisa, o Espírito traz à memória a palavra que eu tenho meditado dioturnamente. Então é uma dádiva de Deus para você conseguir glorificar a Deus. E a terceira dádiva é a igreja local. A igreja local, meus irmãos, é uma dádiva do Senhor para nós. Por isso que na oração que eu fiz agora, quando eu estava aqui conversando com o presbítero Green, eu perguntei, para onde os nossos irmãos vão? Já tem uma igreja preparada para eles? É porque é na igreja local que Deus nos abençoa. É na igreja local, através dos relacionamentos, através dos aconselhamentos, aonde nós vamos confrontar biblicamente, irmãos, vamos ser confrontados biblicamente. É aqui que Deus nos ajuda e faz com que a gente cresça, de maneira que a gente possa glorificar a Deus. É onde Deus ele passa a estar no centro. Então essas 3 dádivas são importantíssimas. O Espírito de Deus, a palavra do Espírito de Deus e a igreja local, aonde você cresce. Agora eu tenho que te falar uma coisa, se porventura você ainda não é um cristão,
se porventura você não tem o Espírito de Deus, essas palavras aqui você não vai conseguir cumpri-las. Você não tem capacidade de temer a Deus, não tem capacidade de dar glória a Deus e não tem capacidade de adorar o Senhor, porque tudo isso aqui é uma prerrogativa de quem é cristão. Volte-se então para Cristo, se arrependa dos seus pecados, para que você então receba as dádivas para que você consiga cumprir isso. E para mim e para você que já somos cristãos, nós temos que também atentar para um fato. Mesmo isso aqui, que são responsabilidades nossas, temer, dar glória e adorar o Senhor, a grande máxima é que Cristo cumpriu isso no nosso lugar. Glória a Deus por isso. De maneira que por mais que nós tentemos e por mais que a gente se engaje em fazermos isso, é a nossa responsabilidade, mas nós não vamos conseguir fazer isso perfeitamente. Mas quando eu olho para aquilo que Cristo fez, isso me motiva, isso me dá humildade para saber, Senhor, eu vou me esforçar com a ajuda do Teu Espírito para cumprir, mas eu sei que o meu Redentor cumpriu isso no meu lugar. Eu sei que o meu Redentor é aquele que fez todas essas coisas. Deixa eu trazer mais uma questão prática, como que você pode glorificar a Deus? Você glorifica a Deus confessando os seus pecados. Você glorifica a Deus fugindo para Cristo para receber o perdão. Você glorifica a Deus louvando, adorando e se deleitando nele. Você glorifica a Deus aconselhando e sendo aconselhado. Você glorifica ao Senhor congregando. Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, meus irmãos, como eu posso saber se eu estou no cordeiro ou se eu estou na besta? Lembra lá no começo que eu falei que o evangelho divide? Como que eu posso saber de que lado eu estou nesta manhã? Você fica sabendo sobre isso se as marcas da graça que nós estamos falando aqui, se elas persistem, perduram na sua vida. Você tem temido a Deus? Você tem glorificado o Senhor? Você tem adorado a Deus, reconhecido que Ele é Deus e não você? Se você tem feito isso, então certamente você está do lado do Cordeiro. Agora, se você vive como se Ele não existisse, como se você fosse um ser divino, você está do lado da besta. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, há uma segunda advertência acerca do Evangelho, que é a queda da Babilônia. Olhe para o versículo de número 8, que diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Quando eu estava lendo esse texto, e já ali com a minha mente no primeiro tópico, eu fiquei pensando, qual é a conexão da queda da Babilônia com o Evangelho? Dessa advertência, o que tem a ver? Qual é a conexão de uma coisa com a outra? Ou seja, o que Deus está querendo falar aqui para nós sobre esse texto? Primeiro nós temos que entender que essa palavra aqui, nós temos uma passagem proléptica, ou seja, nós temos aqui uma antecipação da queda da Babilônia, que vai ser descrita com muita clareza nos versículos 17, 18 e 19. Então aqui ele está antecipando o que vai acontecer, ou seja, a nível de escrita, o registro, estão lá nesses versículos posteriores, que com a graça de Deus nós veremos. Mas o que temos aqui é um pré-anúncio da queda da Babilônia, extraído de vários textos das Escrituras, como Isaías, que foi lido hoje aqui, na leitura oficial pelo presbítero Green. Nós temos também Daniel 4:30, que fala sobre caiu a grande Babilônia. Tá? Então, são textos que estão antecipando algo sobre a queda dessa Babilônia. Agora, olhe para o texto, perceba uma coisa aqui que eu particularmente achei muito interessante, que há uma repetição da queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Não fala simplesmente assim, caiu. Por que repete? Porque no texto grego e também no hebraico, não há um ponto de exclamação. Então, para se dar ênfase a alguma informação, repete-se aquela palavra. Por exemplo, Jesus falou, em verdade vos digo, ênfase.
Nós temos lá no Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis capítulo 41, versículo 32, diz que o faraó, ele teve o mesmo sonho repetido 2 vezes. Para quê? Era para mostrar que aquilo que ele estava vendo iria acontecer, era uma ênfase. Então aqui, quando repete-se caiu, caiu, é simplesmente para mostrar, a Babilônia, ela vai cair. É certo que a Babilônia cairá. E aí, se você está prestando atenção, se a sua mente aí está divagando, você deve estar pensando, o que é a Babilônia? O que significa essa tal da Babilônia? A Babilônia, meus irmãos, ela não deve ser entendida no sentido literal, como algumas pessoas dizem. Ou seja, a Babilônia é Roma, ou a Babilônia é Jerusalém, ou a Babilônia é o próprio, o Papa. O Papa que o papado, né? O Papa como o anticristo e a Igreja Romana como um todo, como sendo a grande Babilônia. Mas a Babilônia aqui, ela diz respeito a um princípio de oposição a Deus. Interessante que o presbítero Green, na leitura que ele fez, ele já antecipou isso, certamente pelas leituras que ele faz, ele já colocou ali que era um texto que nós iríamos ler, de Isaías, que estava conectado com o sermão. E ele já adiantou que é uma oposição, essa Babilônia. Então, a Babilônia significa isso, algo que se opõe a Deus, que se levanta contra Deus, que tem uma cosmovisão distinta de Deus. O reverendo Joel Bick, ele coloca da seguinte forma, em um aspecto metafórico, tá? Babilônia é a capital do reino do anticristo, assim como Jerusalém é a capital do reino de Deus. Falamos sobre a Jerusalém celestial, e Babilônia é o contrário disso. Babilônia é o contrário dessas coisas boas. A primeira menção de Babilônia, ou da Babilônia na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 11, naquela torre de Babel. Aquela torre que não tinha mais de 30 metros, que é chamado pelos arqueólogos de zigurate, mas eles achavam que aquela torre iria conduzi-los até Deus. E o que foi chamado aquela torre? Foi chamada de Babilônia, a Babel. Então, é tudo aquilo que se levanta contra Deus, é a autonomia humana, é o fazer do jeito que a pessoa quer, do jeito que o homem quer. Então, Babilônia, resumindo, é o mundo caído, é o espírito anticristão. E o que João está dizendo aqui é, essa Babilônia vai cair. Arrependam-se, temam a Deus, deem glória a Deus, adorem-o, porque caiu a grande Babilônia. Em um sentido de um pré-anúncio, ele está dizendo, isso vai acontecer. A Babilônia com seus atrativos, a Babilônia com aquilo que instiga os homens, instiga as mulheres. E o que é a Babilônia nos nossos dias? Esse mundão que está aí. É um mundo que atrai-nos através dos filmes, através da TV, através da internet, através da moda, através de tudo aquilo que é contrário àquilo que as Escrituras colocam. Você pode glorificar a Deus através da palavra, dos ditames de Deus, e ao mesmo tempo você pode desonrá-lo através dessa pregação falsa do mundo. São os artistas deturpando as coisas. São um tipo de moda que é completamente contrário às Sagradas Escrituras. Às vezes, quando uma filha minha vem conversar comigo, pai, eu quero usar isso, pai, eu quero usar aquilo, e eu digo, isso vai glorificar a Deus? Isso vai exaltar a Deus? Para que você tem que fazer isso? Para que você tem que se comportar desta forma? Você não é um servo, uma serva do Senhor? Por que um artista tem que trazer uma coisa, uma moda, uma música, tem que ditar um tipo de comportamento e você tem que abraçar isso? Você tem uma nova cosmovisão, você tem novas disposições no seu coração. Irmãos, Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. O mundo tem um estilo de vida, o cristão tem outro, ainda que ele vive no mundo, mas ele vive como um peregrino, ele vive com uma nova mentalidade. O que o texto está dizendo é,
A Babilônia vai cair. E se você não está em Cristo, se você não é um adorador de Cristo, você vai cair junto com ela. Você vai perecer junto com a Babilônia. Olhe mais uma vez lá o versículo 7. Pois é chegado a hora do seu juízo. Um dia, o juízo final vai acontecer. A prestação de contas ocorrerá, queira você ou não. E nesse dia a grande questão é, com quem você está? Aonde você está? O que você fez? Abraçou o mundo? Seguiu o mundo? Coisas tão efêmeras e passageiras que passam logo. É como a nossa idade, uma hora você está com 20, daqui a pouco está com 40, daqui a pouco está com 60, 70, e depois mais ou vai embora. Passa rápido a aparência, passa rápido a beleza, tudo passa rápido, mas somente a palavra permanece. O vigor humano, a força humana, tudo isso passa, tudo é perecível. Mas a palavra continua, a palavra ela perdura. Cuidado, meus amados irmãos. Ou você adora a Deus e teme a Deus, ou você glorifica o mundo e cai junto com essa grande Babilônia. Jonathan Edwards, em um dos seus sermões mais célebres, impactantes, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele diz, cuidado, o caminho que você está andando é um caminho escorregadio e mais cedo ou mais tarde você cairá. Você cairá. Se você tem andado em pecado, é como você está andando em lodo, você vai cair, é certo que você vai cair, é certo que você vai escorregar. A qualquer momento o chão vai ser aberto e você vai ser lançado no inferno. Por causa das suas atitudes, por causa da sua arrogância. Porque você se reconhece como Deus e não reconhece o Deus que existe. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, o texto agora ele parece que ele vai numa gradação, ele vai colocando a situação mais perigosa ainda. Primeiro, temam a Deus. Segundo, a Babilônia vai cair. E agora ele vai mostrar como advertência, a última advertência é o fim dos ímpios. O que vai acontecer com eles? Ou seja, o destino final dos ímpios. Olhe para o capítulo 9, versículo 9 do capítulo 14. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Que texto, meus irmãos. Que texto impactante. O terceiro anjo está falando sobre algo ainda pior. O que ele está dizendo é, você que não teme a Deus, não glorifica a Deus e não adora-o, continue do jeito que você está. E o seu destino não será o campo da esperança. E o seu destino não será única e exclusivamente aquele cemitério, mas o seu destino será o inferno. É isso que ele está colocando aqui. Ele está colocando aqui o destino final, que é o juízo de Deus. E vejam, meus irmãos, que este local para onde os ímpios vão, que diz aí o verso 10, também esse beberá do vinho da cólera, ou seja, da ira de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O inferno é real, o inferno existe. Jesus falou mais do inferno do que do céu para advertir as pessoas, para que elas se arrependam, ou para mostrar que os inimigos de Deus, qual será o destino deles. O inferno é um local onde a ira do Senhor permanece. É um local, meus irmãos, que não é um misto de sentimentos e de situações como nós vivemos aqui. Veja que nós vivemos dias ruins, e daqui a pouco aquilo passa e vem um período de refrigério, de tranquilidade, aí daqui a pouco vem mais um pouco de dor, de tormento, de luta, e vem de novo aquele momento tranquilo. Por isso que o salmista disse, né, que o choro pode durar
uma noite inteira, mas a alegria certamente vem pela manhã. Mas o inferno não há alegria. O inferno não há descanso. O inferno não há graça, é desgraça. O inferno é ira constante, ininterrupta, que não acaba. É a ira de Deus caindo naquele lugar. Enquanto para o povo de Deus, por causa da obra de Cristo, a nossa salvação e a forma como Deus foi aplacado foi em 6 horas naquela cruz, diante de quem Deus é, de quem Cristo é. Para aqueles que não têm o perdão de Cristo, terão que pagar os seus pecados eternamente sofrendo naquele lugar. E aí eu não sei se você se lembra de alguns filmes antigos. Tem um filme que era Inferno em Chamas. Lembram disso? Um filme bem antigo. Aqueles mais velhos acredito que devem se lembrar, que falam daqueles jovens que tinham uma gangue, e eles fumavam, eles bebiam, eles se drogavam, ridicularizavam outras pessoas, e tinha um pastor que sempre trazia a palavra e pregava o evangelho. Aí um daqueles jovens adoece, e nisso que ele fica doente, ele fica em coma, ele não chegou a morrer, e ele começa ali em coma tendo algumas visões das oportunidades que ele tinha, das oportunidades que ele teve, de pessoas que pregaram o evangelho para ele, de pessoas que anunciaram as boas novas, e ele sempre rejeitou. Até que o filme vai mostrando, vai contrastando entre ele ainda estar vivo e os aparelhos que estão conectados a ele, e ali até o momento que ele morre. E quando ele morre, então, ele vai direto para o inferno. Existem algumas deturpações naquele filme, principalmente que mostra o diabo. O diabo, ele reina no inferno, dentro dessa perspectiva. É o diabo que atormenta, é o diabo que vai estar lá para atormentar aqueles que vão para lá. Mas isso é errado, é mentira. Na verdade, o diabo e todos aqueles que se levantaram contra Cristo serão atormentados. Olhe para o texto, meus irmãos. O texto, no versículo de número 10, diz: será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença de quem? Na presença de quem, igreja? Do Cordeiro. É o Cordeiro que reina no inferno, no sentido de que a glória dele, é a glória dele quando inimigos dele serão punidos. Eu vi um pastor dizendo que o inferno, Cristo será o inferno de uma pessoa, e Cristo será o céu de outras pessoas. É o próprio Cristo, numa ira santa, soberanamente, que estará punindo, inclusive o diabo e os seus anjos. Em um lugar ininterrupto, em um lugar de tormento, de ira. Certamente a mente da pessoa será o tempo todo ali lembrada, a consciência da pessoa será como um chicote acusando e mostrando por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu rejeitei tantas oportunidades. Mas vejam, meus irmãos, que se esta é a situação final dos ímpios, em último lugar, como conclusão, então, no versículo 12 e 13, o texto diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Vejam que há um contraste. Aqui está a perseverança dos santos. Se por um lado, os ímpios irão sofrer no inferno, sendo atormentados, aonde Cristo será o inferno deles, Cristo punirá essas pessoas. Por outro lado, o texto está dizendo: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos e que têm fé em Jesus. A palavra para nós, o povo de Deus, é: perseverem, continuem, não parem, mantenham-se fiéis, guardem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, avancem. É como Moisés disse lá atrás: diga esse povo que mate, diga esse povo que continue, não pare, amada igreja. E a nossa perseverança é uma perseverança que é uma responsabilidade nossa, mas ao mesmo tempo é uma perseverança que é certa por causa da obra do Senhor. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma perseverança que eu começo por graça, continuo por graça.
Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que temer, que adorar, que glorificar, que exaltar o meu Deus, mas eu sei que eu vou fazer isso, porque Cristo já fez isso no meu lugar. Cristo me capacitou a realizar estas coisas. Imagine, meus irmãos, o público de João sofrendo, sendo perseguido, morrendo pela espada e ouvindo isso, como está no verso 3. Então ouviu uma voz dizendo: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, as obras de Cristo Jesus. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, é descanso. E infelizes são aqueles que morrem sem o Senhor, pois é inferno. Está percebendo o contraste? Entre aqueles que morrem no Senhor vão descansar, e aqueles que morrem sem o Senhor, versículo 9 até o versículo de número 11, inferno, tribulação, luta. Meus irmãos, que a gente possa sempre refletir em tudo isso. 3 advertências: temam a Deus, deem glória a Deus e adorem-no. Segunda advertência que nós temos aqui no texto bíblico, meus irmãos, cuidado com o mundo. O mundo passa, mas a palavra do Senhor, ela perdura para todo sempre. E a terceira advertência: o inferno é real, mas para o povo de Deus, por causa de Cristo Jesus, existe um céu que está nos aguardando para nós vivermos eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça para que você possa vivenciar todas estas coisas, que este evangelho seja a máxima da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, glória ao Senhor, Deus querido, honra ao Senhor, hoje e para sempre. Obrigado por termos essas 3 advertências trazidas aqui, Senhor, por este anjo, que vem hoje, Pai, para nós, nesta manhã. Oh, Deus querido, obrigado por sabermos que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, e que essa porção do versículo 9 até o versículo 12 não cumprir-se-á em nossa vida, Senhor, mas por causa de Cristo, ao morrermos, nós iremos descansar de toda essa luta que nós passamos aqui nessa terra. Ô Senhor, aqueles que estão me ouvindo, Deus, se porventura há um descrente, há uma pessoa que ainda não te conhece, Deus, que essa palavra venha não somente como uma porção de advertência, mas que seja um bálsamo de graça em seu coração. Que ele possa, Deus querido, ouvir a voz do teu Espírito chamando, e certamente se o Senhor chamar, o Senhor regenerar. Em nome de Jesus, regenera essa pessoa. Fale com essa pessoa, santifique essa pessoa, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?